pouquinho no que o Alexandre trouxe e queria resgatar a fala da Lilian, né? A resolução, ela tem um porquê, né? Ela tem todo um histórico por trás dela. E aí a gente volta para a questão da qualidade do estudo, né? Que eu também prefiro chamar de estudo. Mas assim, que influência que tem a presença de um assistente técnico, né? Independente dele ser imparcial, né, dele trabalhar de uma forma bastante ética, a gente, enquanto perito, já tem uma representação para aquelas pessoas, né? Acaba sendo um atendimento um pouco persecutório para essas pessoas, porque a gente está lá representando o Poder Judiciário. E o assistente técnico, por mais que ele seja ético, ele também está representando o adversário. Então ele está lá enquanto representante. E o que isso significa na relação que é estabelecida. Então acho que é nisso que a gente tem que pensar na resolução. Não é a resolução pela resolução, mas é o que ela traz e por que ela está trazendo isso. Então quando a gente estabelece um diálogo com, acho que um outro colega, né, de profissão, eu acho que é esse diálogo que a gente tem que estabelecer sobre a qualidade do serviço que a gente quer prestar, né, sobre a qualidade do resultado do nosso trabalho e da nossa avaliação. E aí acho que a gente tem que ir se colocando, né, para os operadores de direito, para os outros profissionais, quais são as especificidades da psicologia, né? O que a nossa profissão tem de diferente com relação, por exemplo, ao direito, à engenharia, à contabilidade. Então, eu acho que é o que está além da resolução, entende? O que está por trás de todas as resoluções, o código de ética. Eu acho que era um pouquinho isso que eu queria trazer. Arlinda, a próxima é a Viviane. Bem, minhas colegas e meus colegas, a minha pergunta, aliás, a minha sugestão de que a gente reflita, né, é que pode parecer bem básica, bem primária, até meio infantil, mas eu vou fazer porque eu acho necessário. Você é psicóloga do TJ do Maranhão. Isso, eu sou psicóloga do TJ Maranhão e trabalho para as varas de família prioritariamente. Nós fazemos estudos psicológicos. Apenas isso. Agora, paira no ar, que permeia o nosso trabalho, essa dúvida. Nós fazemos perícias psicológicas ou fazemos estudos psicológicos? Somos peritos ou somos psicólogos? Ou psicólogos peritos, né? Enfim, essa dúvida. Aí, quando eu vejo que o Código de Processo Civil está tratando, nós estamos trabalhando aqui questão de perícia. E também já fui falando, mas se nós não somos peritos, então por que a gente está discutindo perícia? Código de Processo Civil. Está vendo porque eu estou falando que é meio infantil a coisa? Mas enfim, olha, se nós não somos peritos, então o que importa conhecer isso assim, quer dizer, para a minha prática cotidiana? Porque afinal de contas, eu não sou demandada pelo juiz para fazer perícia. Eu sou demandada a fazer estudos psicológicos. Então, quem eu sou, afinal de contas, né? Eu acho que nós vamos definir as nossas práticas, né? Precisamos definir o que a gente faz, quem a gente é, até onde a gente pode ir, né? O que nós podemos fazer. Então, porque se eu faço estudo psicológico, por que eu tenho que lidar com assistente técnico, enfim, com tudo isso que permeia o trabalho do perito? Eu acho que é plausível, né? Se perguntar isso. E porque se de fato eu vou submeter a esse código, então talvez eu esteja realmente fazendo perícia. Agora eu tenho que assumir que eu sou perita. E vou levar para o meu contratante, olha, daqui para frente é isso que eu faço, vamos regulamentar isso, tanto para o CFP como para o meu presidente do tribunal, para o CNJ, né? É isso que eu faço. Agora, eu faço isso, no meu caso, né? Quando eu faço um estudo social, eu não consigo ver, olha, psicológico, eu não consigo ver o que difere de uma perícia psicológica. Eu ainda não consegui ver isso, né? Mas tudo bem.
lá junto às varas de família, isso está bem determinado, está bem claro, é só o que eu faço. Mas existem colegas em outras varas que fazem mais coisas além disso. Né? São demandadas. E aí a gente vai ter que ver cada caso, a demanda de cada vara, de cada área, né? E para a gente caminhar, de fato. Amém. Amém. Aqui em cima, um pouquinho. Então, boa tarde a todos e a todas. São duas questões bem objetivas. Acho que uma é em relação à prova técnica simplificada, que eu acho que ainda não... Vai ser em seguida. Isso, que ótimo. Né, de como se definir essa menor complexidade, né, principalmente na área do serviço social, que não é complexa. E como é que a gente tem tratado a garantia do direito dos sujeitos do processo ao assistente técnico? Até porque, também não sei, né, se tem realmente colegas da defensoria, no sentido de que tem se nomeado, né, vários colegas da defensoria para atuar nessa condição. Mas, por exemplo, a gente sabe poucos profissionais, né, que compõem os CANs na defensoria. Então, quando as duas partes, né, teriam direito a assistente técnico e só tem um profissional, né, ele vai atender as duas partes? É óbvio que não. E aí, como se garante isso? Então, vai escolher qual parte que vai ser, né, assessorado, então, por esse membro da defensoria? Foi uma discussão que a gente fez até dentro do núcleo do sócio jurídico do CRP, lá na nossa regional, e a gente entrou numa discussão bem tensa, né, porque um profissional específico fez a defesa do direito, né, mas é direito da parte, então, o que eu fui discutir exatamente assim, tudo bem que é direito, mas o meu entendimento é que não seria atribuição de vocês, dentro dessa estrutura que hoje a defensoria tem. Né, com poucos profissionais nos CANs e até revendo também um pouco das atribuições que estão elencadas, né, na regulamentação interna da defensoria. A assessoria é prestada aos defensores, né, então não é a mesma coisa do assistente técnico nesse contexto do CPC. São essas duas questões. Muito bem colocadas. E não são O assistente técnico pode fazer isso no espelho, ele fala por um. Me sentindo a obrigação de falar alguma coisa, mas até tentando construir, não sabendo nem muito bem por onde começar, né? Então, assim, eu estou na gestão do CRES, faço esse acompanhamento pelo CRES, mas eu sou, né, assistente social do Ministério Público e queria um pouquinho pontuar sobre o lugar do Ministério Público, qual a discussão que a gente tem do Ministério Público nesse lugar, né? Então, assim, qual a discussão que a gente tem? Praticamente nenhuma, tá? Também já vai. Por quê? Vamos tentar lembrar um pouquinho da nossa história de inserção, né, do Ministério Público. O Chaves foi nosso companheiro de MP por muitos anos, tem os colegas aqui de São Paulo. Os assistentes sociais e psicólogos se inserem no Ministério Público para trabalhar com demandas coletivas e direitos difusos, na sua grande maioria. Então, assim, esta a característica do serviço social no Ministério Público, na maioria dos ministérios públicos, e onde ainda não nós temos um movimento, aquele que eu falei pela manhã, de que a gente chegue tendo isso como, se não consenso, como hegemonia, como alguém colocou aqui. Então, assim, é uma construção muito árdua, muito difícil que a gente vem fazendo nesse campo, mas já com bastante conquistas. Então, de trabalhar realmente com questões de políticas públicas, redes, controle social, né, grandes áreas temáticas, trabalhar principalmente com assessoria e defesa dos direitos humanos na perspectiva, né, dos direitos coletivos e difusos na perspectiva dos direitos humanos, que é o tema do nosso encontro de novembro. Então, essa é uma questão do porquê a gente não tem essa discussão aprofundada no MP. Isso não quer dizer que a gente se furta ou que não cheguem estas questões que estão principalmente nos códigos ou na própria legislação, como a atuação precípua do MP, e nós, enquanto sendo servidores da instituição, também teríamos que dar algum tipo de resposta. A nossa prática vem sendo na construção a demanda chega de uma forma individual, a gente tentar fazer uma discussão, levar para o coletivo, no âmbito das políticas públicas, da responsabilidade
viabilização, se essa demanda chega para nós de uma forma individual, se ela chega para o assistente social ou o psicólogo do MP, por que a atribuição ou porque ninguém quis fazer, ou ninguém pôde fazer, ou ninguém sabe de quem que é. Também faz parte essa discussão. Enfim, agora como assistente técnico, então assim, a gente já está tendo requisições, tá? No Paraná em especial, eu conheço duas recentes, até por conta do meu lugar, né? Eu trabalhei, tenho 19 anos praticamente em MP, até 2 meses atrás eu sempre trabalhei com questões coletivas. Agora eu estou lotada no núcleo que faz um apoio técnico também na perspectiva coletiva, mas é onde chegam as questões individuais, né? E nesse meio tempo a gente tem conhecimento de duas situações, onde o assistente social do MP, ele é requisitado para participar como assistente técnico, quando, principalmente em questões de instituição do poder familiar, quando a parte, o réu, então, tem uma peritagem, tem um perito, o réu, ele pede um assistente técnico para contestar dentro do contraditório, né? E aí o juiz chama o MP para dizer, você também quer apresentar um segundo assistente técnico? E aí ele diz, eu quero porque eu preciso também ter esse segundo assistente técnico. Complementar. Quando você faz o relatório... Mas tem que ser de microfone. Não, porque essa situação já aconteceu no Rio. Às vezes o MP ele atua extrajudicialmente, ele atua judicialmente e extrajudicialmente. E muitas das vezes, o resultado do estudo social, quando ainda está na fase pré-processual, ele vai como uma peça para montar a denúncia, enfim, montar o processo. E aí, quando vira processo, o MP qualifica o seu profissional como seu assistente técnico. E o segundo caso são esses que eu estou colocando, onde não teve atuação do assistente social. Ele é chamado para esse segundo momento. E aí talvez a discussão entra naquela coisa até da desconstrução ali, né, da questão da relação com o operador do direito, porque nesses casos em particular, um em especial, quando você vai olhar o processo, independente da requisição que lhe foi feita, você vai avaliar, e nesse caso era para psicólogo e assistente social, então no nosso núcleo a discussão a gente está fazendo juntos, né? Então eu tenho o debate que a psicologia está fazendo também, já existem provas suficientes de que não haveria a necessidade de haver mais uma perícia e mais, em torno disso, o trabalho do assistente técnico. É um processo que corre há 6 anos, há 4 anos, uma criança numa idade muito na primeira infância, né? E quando assim, já houve atendimento de rede, já houve uma série de atendimentos, já tem uma série de relatórios, já existem os relatórios do NAI, já existe uma série de questões que já está tudo muito posto ali, mas a questão é que o réu, porque se trata de instituição, né, do poder familiar, ele insiste em ter uma audiência, inclusive emotiva com a criança, né, que é bastante complicado, que é uma criança nessa fase. Então assim, aí a discussão que a gente tenta colocar e que a atuação tenta estar presente é trabalhar somente com quesitos. Que a assistência técnica, o assistente técnico trabalha com quesitação. Ok? Entretanto, existe um agravo de instrumento que diz que tem que estar presente e acompanhando, né? Na verdade, derruba um posicionamento do juiz que tinha colocado que não haveria a resolução acho que 08 do CFP, né? Colocando a não necessidade de estar presente, mas em toda a discussão, inclusive no posicionamento do Ministério Público, que ele também teve participação ali no agravo, ele coloca que pode participar desde que não atrapalhe, né? Que ele tem autonomia, ele tem que respeitar a ética e desde que não atrapalhe. Então, assim, o que a gente está tentando olhar nessa situação agora, só que assim, já é um agravo, né? Ele já está gravado, já tem decisão. Como que se vai lidar em relação a isso? Então, isso é uma discussão de últimas semanas, assim. Então, a gente não tem aprofundamento nenhum, temos dificuldade de fazer essa discussão, né? E a discussão maior realmente está, assim, no próprio decorrer dos processos. Eu não sei se
tem essas avaliações, né? Se quando é requisitado o perito e o assistente técnico, ele já não teria elementos anteriores que nem precisasse chegar a esse ponto no processo. Eu não sei, a minha experiência recente nesse tema e nessa discussão, mas acho que é uma coisa importante para a gente ver e pensar como uma das estratégias, recomendações, orientações técnicas internas dentro dos MPs, como uma das possibilidades, uma das propostas, de ter essas orientações, né? Que os profissionais eles sejam chamados nos momentos anteriores. Nesse caso não foi chamado, em momento nenhum, poderia ser evitado. Então eu não sei, o Chaves falou que já tinha, na situação, ele já tinha participado. Nesse caso, não houve essa participação. Então agora a gente também está nessa encruzilhada, né? Em última instância, a gente estava brincando aqui, a gente vai ter que pensar o que a gente vai infringir, né? A gente, quem for designado para fazer, o colega, no caso, está sendo mais o psicólogo, o assistente social, com os quesitos parece que resolve, né? Agora, do psicólogo em especial, o que ele vai desobedecer? Ele vai infringir o código de ética ou ele vai infringir uma determinação judicial? Então, assim, está bastante complexo. Obrigada. Boa tarde, o meu é só uma dúvida. Meu nome é Kelly, sou assistente social do Sistema Penitenciário Paulista. Estava conversando ali com uma colega que também e assim, a única relação que a gente temos atualmente com o assistente técnico foi da contestação, né, de laudos que são feitos. Então, os juízes solicitam os laudos para a progressão de regime de pessoas em situação de prisão e os assistentes sociais e psicólogos respondem por forma de relatórios sociais. Esses relatórios sociais, ao chegarem ou para a Defensoria ou para o Ministério Público, eles podem ser avaliados, e o que aconteceu ali na situação foi que um assistente técnico contestou, enfim, e chegou a uma situação de não concordar, enfim. Mas aí a minha pergunta, só para dizer qual foi essa relação que a gente já teve com a assistência técnica, né? Mas aí a minha pergunta nessa discussão que vocês estão fazendo do CPC, no executivo, no nosso caso, que é a secretaria, né, que é dentro do executivo, da execução penal, se estende também? Então, por exemplo, dentro de uma unidade prisional, nós teríamos esse assistente técnico acompanhando junto conosco dentro da unidade, na hora da avaliação? Uma pergunta. Gostaria de pensar junto com vocês. Se esse acompanhamento que a gente está trazendo aqui, se a gente chegar na conclusão de que ele é junto, se a gente vai fazer, o perito vai ter que estar ao lado do profissional. O perito, aliás, nós temos um assistente técnico junto, dentro do presídio, né? Ele vai estar lá com a gente. Eu queria pensar um pouco isso dentro da execução penal, como que a gente pode trazer, porque a gente está falando em Ministério Público, em Defensoria, então dentro da execução penal. Obrigada. Então, acho que essa pergunta da Kelly também ajuda o que eu queria falar. Eu acho que nós estamos numa seara de uma coisa muito nova na profissão, né? O trabalho dos assistentes sociais e psicólogos nos tribunais de justiça, ele já vem de muitos anos, né, Vilma? Já vem lá na década de 40. No MP, na Defensoria, tudo muito mais novo, tá certo? O que a gente sabe é que dentro da legislação, Código de Processo, quando o assistente social e psicólogo trabalha na Defensoria, trabalha no MP, eles são sim também assistentes técnicos. Eles não são só assistentes técnicos, mas eles na sumária, na emenda, eles são assistentes técnicos também. E aí, respondendo a Kelly, o que eu entendo, doutora Sônia e doutor Thiago e Silvia, se um assistente social estiver trabalhando como assistente técnico numa defensoria, no criminal, numa defensoria criminal, ou está trabalhando como assistente técnico numa promotoria criminal, e tem um caso lá que o promotor está atuando e que o defensor estão atuando, por que não eles atuariam dentro do sistema também? Atuariam, porque tanto esse promotor como esse defensor estão se socorrendo do conhecimento técnico de um assistente social naquilo que ele precisa. E aí eu já emendo para provocar os colegas do MP, que eu adoro fazer isso. É a minha diversão predileta, né? Eu adoro, eu vivo para fazer isso.
Não, é brincadeira. É assim, e a mesma provocação que eu fiz na banca da Melina, que é da Defensoria, outro dia na PUC. Veja bem, na Defensoria, foi uma luta de anos e anos e anos e anos e anos, pelo menos em São Paulo, para que existisse a Defensoria Pública, para que garantisse o direito dos cidadãos hipossuficientes, não é? O direito do acesso a uma defesa dentro dos processos. Aí foi uma luta para ter o serviço social lá dentro. Não vou falar da psicologia, porque não é minha área. Aí nós, assistentes sociais, falamos, não, mas na Defensoria eu só trabalho nos direitos difusos e coletivos. Aí estou provocando mesmo, né? Então, você lutou para as pessoas terem direito de ter um defensor. Lutou para que os assistentes sociais pudessem também estar nesse espaço ressignificando essa defesa, ajudando esse defensor com os conhecimentos do serviço social, na área de direitos humanos, direitos sociais, todos eles. A mesma coisa eu faço a provocação para os colegas do MP, porque eu sei que eu saio daqui, elas me lincham. Lutamos para ter um MP atuante e que não ficasse só fazendo destituição do poder familiar, não ficasse jogando moleque na Fundação Casa, não ficasse fazendo as coisas horrorosas que o MP faz. E aí eu pergunto, será que se a gente tivesse, aquilo que eu falo, um exército de assistentes sociais dentro do MP, e não só o grupo pequeno que vocês são nos direitos difusos e coletivos, não mudava essa cabeça dos promotores horrorosos que eles são? Se tivesse um assistente social como Clarice, como Cíntia, como a Bianca, do lado de um promotor que quer jogar o moleque na Fundação Casa e falava, doutor, o senhor pode dar remissão. Sabe por que o senhor pode dar remissão? Por isso. Então eu estou aqui provocando vocês. Como que a gente abre mão de não lutar agora para mais concurso, para vocês serem um baita universo de assistentes sociais, apurrinhando o Ministério Público, esse Ministério Público que só quer encarcerar, que só quer criminalizar, para mudar de fato a face do Ministério Público. Porque é uma balela que depois de 88 eles adquiriram uma nova face, é uma mentira, eles só vão ter uma nova face se houver pressão popular para isso e pressão da nossa profissão também. É só para promoção. Que barra. E depois a gente conversa do mundo que a gente... Boa tarde, meu nome é Bárbara, eu sou assistente social lá da Defensoria Pública. Eu não falo como representação da administração, eu falo como uma profissional que faz atendimento, né? Acho que é só ratificar o que meu colega já falou, né? Lá na Defensoria nós desenvolvemos vários trabalhos. E ser assistente técnico é mais um deles. Você falou que a gente atua antes, durante e depois do processo, né? Em diversas frentes. Então, vejo um lugar de um trabalho precarizado, né? Porque, por exemplo, na unidade que eu trabalho, tem 7 defensores. Se todos os 7 decidirem encaminhar todos os casos deles para uma avaliação, humanamente impossível fazê-lo. Então, pelo menos na unidade que eu trabalho, aqueles casos mais emblemáticos ou com questões mais problemáticas, assim, eles encaminham para nós atuarmos como assistente técnico. Eu acho que como assistente técnico, eu tenho isso como princípio, em qualquer lugar que eu trabalhe, nessa profissão, eu sou assistente social. Ser assistente técnico é só uma função que eu exerço. Então, eu não atuo no processo para criticar o relatório da colega. Eu trabalho, eu faço a avaliação. Então, acho que é nesse princípio que a gente começa a desconstruir o campo adversarial. Acho que esse é o começo. Claro que isso, para uma prática, é um desafio. Porque a gente está num setor hierárquico. E nós reproduzimos essa hierarquia. Quando eu, por exemplo, participo de uma audiência em que a gente discute as questões técnicas e a juíza decide pela equipe técnica dela, não pela discussão, a gente está dizendo de alguém que é mais próximo dela, por isso tem um privilégio de atenção. Acho que a discussão tem que ser temática. E quando eu vou questionar o relatório de uma colega, é em cima disso. É
sobre as questões, né, das problematizações daquilo, ou da avaliação rasa, ou outro ponto de vista que a gente pode contribuir para a garantia dos direitos. Acho que a gente não está lutando quem fica com a criança. Se o direito da criança é permanecer na família, como a gente favorece isso, e quando chega, lá a gente chama assistido, né? Um assistido com uma visão equivocada ou numa lógica de litígio, a atuação interventiva, como desconstruir isso, né? E eu acho que, pelo menos, a assistente técnico pública, né? Eu recebo por isso, mas o meu princípio ético está acima de tudo. Até para dizer para o defensor que, olha, eu estou avaliando esse caso numa perspectiva diferente da sua. E o que eu posso contribuir nesse caso é atender essa família, fazer visita domiciliar, acionar a rede. Eu não posso produzir um relatório favorável, porque não é favorável. O meu relatório é avaliativo. Então, acho que como a gente vai desconstruindo isso, e na relação com os colegas, sem ter medo de conversar, sem hierarquizar, né? Acho que dentro do sistema de justiça, nós, como todos, somos colocados num poder muito grande, porque às vezes você conversa com alguém lá de um CRAS, de uma OBS, que eles ficam com medo de você, ou fala assim, mas você não vai mandar ofício? Não, não preciso de ofício, eu preciso conversar com você. Né? Eu acho que essa hierarquização é um pouco como a gente faz uma autoavaliação do nosso trabalho. Quando a colega diz que nem toda pessoa é atendida pela defensoria, e no caso das duas partes, a outra vai ficar sem o assistente técnico, porque a defensoria não atende duas partes. Se são dois pais litigando, aquele que chegou primeiro, claro, se são os dois hipossuficientes, porque tem um recorte de renda de até 3 salários mínimos e 4 salários mínimos excepcionalmente, né? Se eles dois entram na justiça, aquele que chegou primeiro na defensoria é atendido pela defensoria. O outro é nomeado um advogado por um convênio dativo, né, que chamam lá. E aí essa outra pessoa vai procurar esse escritório, que vai ser pago pela defensoria, mas é aquele operador do direito que vai fazer a defesa dela. Muito provavelmente aquele operador de direito não necessariamente vai ter um profissional ou vai contratar um assistente técnico particular para fazê-lo, né? Mas assim, o que nós fazemos lá é a gente atende as famílias que são, os encaminhamentos são dados pelo defensor público. Então só quem passou pelo critério da renda e é encaminhado por eles que nós fazemos essa assistência técnica, tá? Aí eu só fico com receio, quando a gente começou a discutir aqui, de que lei que eu vou usar para me proteger nessa coisa do assistente, porque uma que eu não me vejo obrigando a outra colega que eu participe do atendimento dela. Eu não me vejo nessa postura como assistente técnico. Começo por isso, né? E aí eu pensar que lei que eu vou usar para me proteger disso, e isso talvez implique eu denunciar a outra de violar, eu acho que eu queria uma proteção melhor do que isso, uma proteção que a gente garanta como serviço social o nosso trabalho com qualidade, com ética e naquele princípio que é olhar aquela família, aquele vulnerável, aquilo que está sendo discutido. Então, que eu acho que é o que a gente deve seguir. Então, se alguém me nomeia assistente técnico, eu não vou ligar para os colegas da vara e falar eu tenho que ir no seu atendimento. Acho que para mim isso é inconcebível. Se isso for inconcebível para todo mundo, a gente não tem discussão. Isso Eu fiquei com uma dúvida da colega do sistema penal. Pelo que eu entendi, ela veio perguntar. Só um minutinho, André. Nós não temos ninguém mais inscrito depois da Andréia. Na fala da Andréia, a gente encerra as inscrições para esse ponto, para a gente poder passar para a prova técnica simplificada se der tempo. Certo?
Então, se alguém ainda quiser se inscrever nesse ponto, precisa se inscrever já, por favor. Então, se eu entendi o que a colega falou, ela perguntou se essa discussão aqui do assistente técnico atuar junto com o perito se aplica também lá, né, na esfera prisional. Agora sim, nós estamos falando do Código do Processo Civil. Na esfera prisional é outro código, não é? Que é do processo penal. E aí o Código do Processo Penal é outra regra, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que isso... Então, eu acho que os doutores advogados podiam ajudar aqui a esclarecer, porque acho que é importante limpar esse... Tem um penal específico, só que o civil também não aborda tudo. Civil não é... O civil regula tudo que é dentro do processo. Tudo não. Tudo que eu gosto de trabalhar. Doutor Tiago, por favor, aos advogados aqui presentes, doutor Tiago, doutora Sônia e doutora Silvia, a pergunta foi o seguinte: o que regula a atuação dentro do sistema prisional? É o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal? Na questão de peritos, assistentes técnicos, também existe perito assistente técnico. Se vocês não conseguirem responder e precisarem voltar para a faculdade, não tem problema. CPP? Mas o Código de Processo Penal prevê também peritos assistentes técnicos? 56 ou 57. A minha pergunta é se a gente também vai ser submetido a receber esses assistentes técnicos. Kelly, se não falar no microfone na frente da câmerinha, vai ficar prejudicado, porque ninguém que vai depois assistir vai editar. Vocês me desculpem, aqueles, os dois não entenderam na hora, não estavam, acho que o doutor não, né? Então, vou fazer de novo a pergunta. Se igual está acontecendo no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e na Defensoria, se nós que trabalhamos no sistema penitenciário também receberemos ou seremos algo, né? Enfim, dos assistentes técnicos, por exemplo, podendo ter durante os nossos atendimentos, acompanhamento, concordando com o André Pequeno, concordando com ela que a gente tem a legislação específica da execução penal, mas entendendo que o Código de Processo Civil não se aplica ao CPP. Isso, essa é a questão. Então, por isso a gente está fora desse debate. Por enquanto. O CPP está... Se a senhora não falar aqui, no grau, e aí, é só isso. Mas fala a primeira frase que a senhora... E aí, só encerrando, por quê? E aí eu fiz a primeira pergunta falando assim, que hoje, pelo relatório, a gente é atingido. Porque a Defensoria vai no relatório e a colega que acabou de falar. A gente vai vai lá, questiona, conversa, né? Isso a gente já faz. Mas se nessa questão do processual civil, a gente é atingido. Na minha opinião, o Código de Processo Civil de 2015 trata de matéria totalmente diferente da área penal. Na execução penal, o regimento é do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal já previa, ele está em reforma, deve sair daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo. Ele já previa a perícia, o assistente técnico. Enquanto ele não for modificado, também se garante ao assistente técnico e a participação na perícia. Só que ele não entra em minúcias como entra o Código de Processo Civil. Então, este Código de Processo Civil não se aplica na lei de execução penal, na questão do sistema prisional. Pode ser que o CPP venha modificar isso. Por enquanto, não. Silvia, você quer? Concordo plenamente. Eu só acho aqui, mas para mim não ficou claro o que vocês estão falando. Só falar. Porque não se aplica o Código de Processo Civil lá no penal. Só que o Código de Penal prevê peritos assistentes técnicos. Então, ele sempre previu. Então, é essa a questão. Eu sei, Andreinha querida, mas também prevê peritos assistentes técnicos do outro lado. Um outro artigo, mas prevê. Concordo plenamente com o que Sônia, o
posicionamento do senhor e acho que do Thiago também. Mas só que eu queria levantar uma questão, que o que pode ocorrer no âmbito da perícia criminal é que o juiz pode usar a regra do Código Civil por analogia. Porque pode, mas não que ele se aplica. Tem lá as regras, mas ele pode, olha, por analogia ao Código Civil, a perícia não vai regulamentar. Mas o Código Civil não se aplica, tá? Mas tem alguns juízes que se utilizam por analogia. O assistente técnico quer adentrar para acompanhar a perícia e o juiz pode recorrer a outros instrumentos legais, enfim, isso é muito comum no direito. Silvia, eles usam o Código Penal como analogia para o ECA. Não, isso é possível sim, por isso que eu estou dizendo. Eu concordo plenamente com a Sônia, não se aplica, até que o juiz não utilize por analogia. Se ele quiser, ele pode se utilizar sim. Se ele tiver bom senso, ele não vai usar.